Você para nós lermos versículo da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 16 e versículo 6. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Glória a Jesus. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Tem uma tradução que diz: se purifica a iniquidade. Tem outra tradução que diz: pelo amor e pela fidelidade se expia a iniquidade. Mas ficamos com essa tradução: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Oramos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós invocamos o Teu nome mais uma vez através desta oração. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que já tem realizado coisas maravilhosas nesta manhã. Estou aqui na Tua presença, junto com os irmãos. Quero transmitir, Senhor, o Teu recado, na inspiração preciosa que vem de Ti, porque dependemos, Senhor, da Tua presença. Deus Todo-Poderoso, nós somos Teus, e essa igreja é Tua, Senhor. Te pertence, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua palavra que vem do Teu coração para os nossos corações. Queremos ouvir, aprender e ser confortado por Ti. Esse coração compareceu aqui nesta manhã, que precisa de uma renovação. O Senhor tem a renovação. Bendito é o Teu nome, Te adoramos e ficamos na Tua presença. E o povo de Deus diga amém, Jesus. De novo, amém, Senhor. Sente-se. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. É com alegria nesta manhã que subo neste púlpito para transmitir uma palavra, alguns minutos aqui. Aleluia. Quero fazer uma introdução. Você vai acompanhar. Peço para você segurar o celular. Não sei, para ler a palavra de Deus, ou alguém que espera alguma ligação importante. Vamos ocupar nesta manhã a nossa mente, nosso coração, nossa alma, na adoração e para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Queridos, nós somos providos de emoções. E as emoções, horas ela está em baixa, horas está em alta. As nossas emoções, elas sofrem variações durante o dia. Você levanta de um jeito, durante o dia vai tendo uma transformação. Você sai no trânsito, já começa, por mais acostumado que esteja num trânsito, suas emoções já começam a sentir. Então, há esses abalos, e durante a nossa existência, as nossas emoções são bombardeadas. Eu passei por um acidente anos atrás, não vou dar o testemunho, apenas nessa introdução. Tem irmãos que sabem, outros que chegaram há pouco tempo, esmagado por um caminhão, passou a rodar traseira em cima aqui.
Então fui muito abalado nas emoções, mexeu toda a estrutura. No início não podia assistir uma reportagem de um acidente, alguma coisa que tivesse derramar sangue. Então eu fiquei muito abalado. E depois foi passando, mas sempre fica aquele resultado, que mexe com toda a estrutura do ser humano. Então, meu irmão que está visitando hoje aqui, está ali. Em 82, ele era motorista da empresa Planalto. E ele fazia toda a fronteira de noite. E alguém, não sei se dormiu na direção de uma jamanta, um tanque de aço em cima, e entrou no ônibus dele, está sentado ali, ó. Na época foi um dos maiores acidentes que houve na Estrada Gaúcha. Matou todas as pessoas daquele lado. O primeiro que pegou foi ele, arrancou o banco do motorista. Ele saiu dirigindo de pé para não cair no barranco, não matar o resto. Ficou pedaços de pessoas no asfalto. As emoções dele foram muito abaladas. Ficou muito tempo sem dirigir, sem pegar um trânsito. Mas depois voltou a dirigir. Está aposentado, mas continua. Ele está sentado ali na frente. Então as nossas emoções é assim. Se você recebe um elogio, a tua mente lê aquele elogio várias vezes, para as tuas emoções faz muito bem. Depois vai indo, no decorrer dos dias vai calmando, mas ficou ali. Aquele elogio para a tua mente ler e passar para ti, para as tuas emoções. Então, teus afazeres, tem muitos que no seu trabalho passam muito estresse, e às vezes até quando volta para casa, voltam abalados nas emoções, que até é difícil às vezes, a esposa faz uma pergunta e ele está meio, não quer às vezes responder, até fica meio áspero, porque está abalado, não consegue separar. Aleluia. Então as nossas emoções é assim, sofrem muito essas variações. Você entrou aqui nesta manhã, quem sabe você está trazendo contigo um grande gigante que abala as tuas emoções, que não é os teus afazeres diários, que não é um acidente, que não é o estresse de um trabalho, mas quem sabe você entrou aqui nesta manhã, trazendo um gigante que tem abalado as tuas emoções, um gigante chamado gigante da culpa, e as tuas emoções têm sido bombardeadas, porque a tua mente, assim como lê o elogio, como falei, está lendo justamente esta culpa que você carrega contigo. Quem sabe você cometeu algum delito, quem sabe você cometeu alguma transgressão, algum erro que ninguém ficou sabendo, só você e Deus. A mãe não ficou sabendo, o pai não ficou sabendo, a esposa, o esposo, ninguém ficou sabendo. Mas aquela culpa está lá. E a tua mente lê e relê. Está te massacrando. E você entrou nesta manhã assim, bombardeado por este sentimento de culpa. Quem sabe houve por esses dias alguns deslizes, e essa culpa é um peso muito grande sobre você. O Espírito Santo, Ele quer restaurar vidas aqui, derramando um unguento da sua presença sobre a tua cabeça, sobre o teu emocional.
Porque se existe uma coisa que é o prazer de Deus, é dar uma boa qualidade de vida para aquele que crê e põe a vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem sabe você se culpa tanto, e você entrou aqui assim, já faz dias que está esse sentimento de culpa, isso está bombardeando você. E o sentimento de culpa, a culpa ela não é o pecado, é o resultado do pecado. A culpa ela não é a transgressão, ela é o resultado da transgressão cometida. A culpa é o resultado do delito que o sujeito cometeu. Mas fica um peso, fica muito difícil trabalhar, às vezes com sentimento de culpa. No capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, diz: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como difícil ter paz no coração, com um sentimento de culpa batendo ali constantemente. Quem sabe você até recebe elogio, porque é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de caráter. Alguém olha, você tem uma lisura de comportamento e recebe elogio, mas você sabe que não é assim, porque há uma culpa lá que está judiando, e quando alguém te elogia, aquilo mexe com você, porque você cometeu alguma transgressão, ninguém ficou sabendo, mas o Espírito Santo te viu e te acompanha, e quer libertar o teu interior aqui, porque Ele é o Senhor que liberta. Esse peso da culpa hoje, você vai transferir para aquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu conheci um homem, que ele tinha um sentimento de culpa muito grande. Eu visitei ele algumas vezes, faz alguns anos isso. E ele não foi mais na igreja. E ele ficou se culpando. E ele não se perdoou mais. Ele teve um relacionamento com a esposa de um amigo, de um irmão. E ele disse: não, o que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz, isso não se faz para ninguém. E eu cometi isso por mais que eu apresentasse o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício eterno, que aquele que verdadeiramente se arrepende, tem solução, tem perdão, tem restauração. Não consegui passar para aquele homem algo que convencesse que ele podia ser perdoado, porque ele não se perdoou mais, e nunca mais foi na igreja. Ele disse: não tem jeito, não tem arrumação isso. E aquele sentimento de culpa afastou ele. Não sei hoje, mas quem sabe continua. Aleluia. Então fica massacrando, judiando. E Satanás começa a judiar a pessoa. É o inimigo que não perde tempo, porque ele quer destruir, separar o ser humano de Deus. Mas Jesus Cristo estende a mão, porque Ele veio para nos aproximar com Deus. Nós lemos na Bíblia e sabemos a história de Judas Iscariote, o homem que traiu Jesus Cristo, vendeu por 30 moedas de prata. Mas ele, quando viu que o Senhor tinha sido condenado, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 3, vendo que Jesus foi condenado, foi grande o remorso na vida daquele homem, foi grande o sentimento de culpa. Foi lá devolver as 30 moedas de prata e saiu para se suicidar.
Sentimento de culpa faz isso. Sentimento de culpa traz a depressão. Outro dia, a pastora pregou aqui sobre o gigante da depressão, que é terrível a depressão. E pode vir pelo sentimento de culpa. E isso massacra, isso judia. A pessoa comete um delito, às vezes estraga tudo lá em casa. E o sentimento de culpa, para se livrar de tudo, ele quer se matar, quer se suicidar, para se livrar da culpa. Queridos, Jesus Cristo é o Senhor que tem o amor eterno, que olha para nós no nosso interior, está olhando para o teu interior nesta manhã aqui, para fazer uma restauração, e através da sua palavra que Ele vai nos limpando, que Ele vai nos libertando, que Ele vai nos convencendo, que Ele vai nos conquistando, e Ele mira você, aleluia, com o seu olhar de amor, e trabalha no interior do teu coração, para te dar vitória, para que você seja liberto desta montanha de culpa, que está te massacrando hoje aqui, aleluia. Mas há uma oportunidade de restauração, Jesus pode te dar esta vitória. Judas, no capítulo 1, verso 18 de Atos, diz que aquele homem precipitou-se, partiu pelo meio, as suas entranhas se derramaram, provavelmente se jogando contra a rocha, ou foi se enforcar, explodiu o galho. Então há essas colocações, e ele se explodiu contra as pedras, o grande sentimento de culpa. Eu imagino que aquele homem que se chegasse diante do Senhor Jesus, Jesus teria restaurado. E graças damos ao Senhor, porque você se coloca na presença do Senhor e pode ser restaurado, pode vencer este sentimento de culpa. Quem sabe você se separou, está separado, perdeu a família, a esposa, perdeu o esposo, e você tem um sentimento de culpa porque se examinou e ficou martelando ali: a culpa é minha, eu que fui o culpado, não precisava ser assim. Mas os anos já passou, e volta e meia, teus pensamentos faz esta leitura e te massacra. Aleluia. Queridos, Jesus, Ele é o refúgio, Ele é o socorro bem presente no momento da necessidade. E Ele está aqui, através desta palavra, através da presença do Seu Espírito Santo, para nos dar esta vitória de restaurar nossas emoções, a nossa mente. Nosso Deus é Deus que nos dá alegria. Ele não quer que você ande para baixo, que você ande massacrado, que você anda com a vida sem graça, não. Aleluia. A graça e o poder do Espírito Santo é uma realidade na vida daquele que crê e deposita a vida nas mãos do Salvador Jesus. E o Espírito Santo quer renovar esta igreja, quer renovar você, moço, moça, homem, mulher. O Senhor quer te renovar, quer te dar renovação. Ele pode fazer tudo novo. Como eu disse, quem sabe está sendo martelado por esse sentimento de culpa, porque perdeu o casamento, perdeu o lar, perdeu a família. Aleluia. Mas o Senhor vai te dar graça para recomeçar tudo de novo, na presença do Senhor Jesus, deixando esta culpa de lado. Te perdoa e chega na presença do Senhor de todo o coração. Ele tem vitória para você. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Existe uma culpa, queridos, que é uma culpa que não é tua. Aquela falsa culpa que jogam
sobre alguém. Alguém que recebe uma culpa de algo que não cometeu. Quantos passam por isso? Foi acusado falsamente. Você sabe que não é culpado, mas o vizinho diz que é. O parente diz que é, a sociedade diz que é. Você sabe que não é culpado, mas alguém aponta o dedo e te culpa. Isso é terrível. Quantas pessoas passam por isso? Carregando uma culpa que não é sua. Se nós olhar para o José, aquela história do José lá na Bíblia, você já ouviu a pregação aqui, já leu, conhece a história de José, na casa de Potifar, trabalhando lá, quando aquela mulher põe os olhos nele, e quer conquistá-lo, e ele diz que não, e ela pega e fica com uma veste do José, vamos dizer que está com a túnica, pega a túnica, e ele tira a túnica e dispara, mas aquela túnica serviu para testemunhar, para ele entregar, ele dizer, ó, esse cara fez isso, 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 ele foi parar na cadeia, acusado de uma culpa que não era dele, ele sabia que não era dele, e ele pegou uma prisão muitos anos lá, com uma culpa que não era dele, e muitos, volta e meia a gente assiste uma reportagem, de alguém que teve preso anos acusado, depois foram revisar o processo, o culpado apareceu, só que o sujeito ficou amargando lá na prisão alguns anos, aí sai de lá, quem repara isso? Quem sabe você está nesta prisão, prisão da culpa, porque acusaram você, não é você o culpado, mas alguém está dizendo que você é, e você chora, você se debate, e esse sentimento de culpa traz amargura, e essa amargura vai aumentando, e muitas vezes adoecendo a pessoa, não só da alma, até fisicamente, a pessoa começa a ser adoentado, porque está abalado, por esse sentimento de culpa muito grande, que está puxando ele para baixo, nem o espiritual, ele não está conseguindo, porque cada vez que se coloca na presença do Senhor, aquilo está batendo ali, ele quer se livrar, o Senhor pode te dar vitória, eu garanto para você, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Então muitos passaram por isso, foram presos, anos de prisão, então José passou por isso. Teve um outro homem que morreu, uma culpa que não era dele, o homem chamado Nabote. Esse Nabote, 1 Reis, capítulo 21, ele tinha uma vinha, ele tinha uma propriedade do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe queria aquela propriedade para ele. Chegou para o Nabote e disse, me dá essa propriedade, eu compro de ti, é pertinho aqui do palácio para eu fazer uma horta, eu dou uma outra propriedade melhor do que essa para ti, só que essa aqui bem acessível. Nabote disse assim, não, é herança do meu pai, eu não vou desfazer da herança do meu pai, aleluia. A mulher do Acabe, do rei Acabe, a Jezabel, uma mulher muito maldosa, terrível. O Acabe vai para casa, choroso, abatido, porque não conseguiu aquela propriedade. Fica lá jogado. E ela olha para ele, por que tu está desse jeito, Acabe? E o Acabe contou para ela o motivo. Ela disse, vai comer, vai te alegrar, que eu vou dar essa vinha para ti. Te garanto. Então fica tranquilo. Viva feliz, rapaz. Sabe o que ela fez? Ela proclamou um jejum.
escreveu para alguns anciãos do reino e disse assim: arruma 2 homens malignos para testemunhar contra Nabote. Quando a pessoa blasfemava contra Deus, era morto. E ela disse: vamos arrumar uma blasfêmia agora para a vida deste homem. Trouxe lá diante daqueles que estavam julgando, e 2 testemunharam: Nabote cometeu este pecado de blasfema contra o Senhor Deus. Mataram Nabote. Morreu por uma culpa que não era dele, por falso testemunho de alguém que disse: não, tu é culpado. E coitado daquele homem, foi à morte, foi morto por uma culpa que não era dele. Vai lá e toma conta da vinha, que Nabote não existe mais. Ela disse para o Acabe. E Acabe vai todo feliz tomar conta agora, porque o dono estava morto. Só que Deus viu, mandou o profeta lá. E o profeta disse para ele: Acabe, o que tu fez foi muito grave. Os cães que lamberam o sangue do Nabote, eles vão lamber o teu sangue também. A mesma coisa. Porque tu mataste este homem e tomaste conta da sua propriedade. Diz que numa batalha, o Acabe, alguém joga uma flecha, tira. O registro bíblico diz que foi por acaso. E aquela flecha vai em direção ao Acabe e entra entre as juntas da armadura do Acabe e fere ele mortalmente. Quem é que permitiu isso? Aquele que viu. Deus Todo-Poderoso. Foi jogado ao acaso, mas para o Senhor não existiu acaso. Ele permitiu que aquele homem fosse morto. E diz a Bíblia que quando lavaram o carro do Acabe, lá naquele açude, os cães lambiam o sangue do Acabe. Por quê? Porque ele também teve a grande culpa. Um morre culpado pelo que não fez, e o outro morreu culpado pelo que fez. Aleluia. Então a culpa faz isso, queridos. Bota para baixo, esmaga. A culpa é destrutiva. Glória ao nome do Senhor Jesus, que nos deu salvação. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Assim como existe a culpa que não é tua, que é uma falsa culpa, existe aquela culpa que é verdadeira. Aquela culpa que o sujeito cometeu o mesmo erro. E nós temos também um registro bíblico do homem que foi segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi, que cometeu adultério com a Betseba, tomou ela por esposa e mandou o marido para a morte, botar na frente de batalha para matar, e aquele homem foi morto. Não adianta querer dar jeitinho diante de Deus assim. Não adianta querer abafar o erro, querer abafar o pecado. E aquele homem é morto. E ele toma ela como esposa, e fica esposa, e ele fica bem belo, e vendo legal. Passa-se o tempo, parece que nada iria acontecer. Tranquilo, queridos, o pecado ele acostuma. O sujeito peca, daqui a pouco peca de novo, daqui a pouco ele
pede perdão, mas daqui a pouco de novo. Daqui a pouco ele apronta. Daqui a pouco ele destrói a família. E aí ele pede oração. E ele pede oração. Não é oração, é posição, é posicionamento, é ter firmeza, é tomar uma decisão firme, por ser fiel ao Senhor, porque senão as orações não vão funcionar. Você quer ser liberto, sempre pedindo a oração do outro, mas você precisa tomar posição. Sabe como é que aquele homem foi despertado? Deus enviou o profeta Natã conversar com ele, porque ele não se acordou, né? O profeta Natã chega lá e conta uma história para ele. Conta uma historiazinha. Disse: Davi, tinha um homem rico, tinha muitas ovelhas, e aquele homem rico recebeu um viajante na casa dele. E ao invés de ele pegar das ovelhas dele para preparar para o viajante, ele pegou a ovelhinha de um homem pobre que tinha lá, que tinha só uma ovelhinha. E ele foi lá e tomou aquela ovelhinha e preparou para dar para o viajante. Davi se irou todo. Disse: mas não é possível. Vamos tirar a única ovelhinha de um pobre. Esse homem tem que morrer. E o profeta disse: esse homem é tu. Tu fez isso, Davi. A única ovelhinha do Urias. Tu pegou ela para ti. E além disso matou o homem. Que desespero caiu sobre Davi. O sentimento de culpa agora apareceu na vida do Davi. E ele foi para a humilhação. Só que houve um grande resultado. Porque através do profeta, Deus disse para ele: eu vou levantar inimigo dentro da tua própria casa. E esse dentro da tua própria casa vai possuir as tuas mulheres diante de todo Israel. Foi o que tu fez. Tu vai receber isso na tua vida. Se levanta o filho Absalão, corre com ele, possuía todas aquelas mulheres do reino, o Absalão, e ele tem que largar o reino e tem que fugir. Você que conhece a Bíblia e já ouviu esta mensagem muitas e muitas vezes. Aleluia. Ele está com a culpa, essa culpa verdadeira que dá o resultado de massacre, de judiação, judia a família, às vezes judia filhos, judia mulher, judia esposo, judia toda a família, além de judiar você, porque às vezes fica uma marca lá terrível. Aleluia. Então o sentimento de culpa, e esse homem foi se humilhar. Esse homem se humilhou. Esse homem buscou a Deus desesperadamente. Ele sempre fazia quando tinha que se humilhar. Só precisava ser despertado. Assim como Davi foi despertado na sua culpa através daquela história contada pelo profeta. A pregação do Evangelho é para despertar o ser humano, para mostrar que a culpa humana caiu sobre Jesus Cristo e pregou Jesus Cristo numa cruz. E o ser humano só sabe disso quando é contada a história através da pregação do Evangelho. A história do Cristo, que nasceu de uma mulher, filho de Deus, cresceu neste meio, mas não pecou. Se comportou, venceu essas tendências, venceu essas culpas, inclusive a culpa original do pecado que o ser humano traz, da desobediência, trazida por Adão.
E aí o ser humano é despertado, que ele é culpado. Lá na cruz do Calvário, você que está aqui esta manhã, Jesus, ele não pecou, mas ele se entregou, no meu e no teu lugar, assumindo essa culpa da desobediência, das tendências ao pecado que eu e você temos. E foi pregado na cruz, foi derramado sangue lá e assumiu a nossa culpa. Muitas vezes o ser humano não quer assumir a culpa. É difícil às vezes de assumir uma culpa. Se nós olharmos para o Adão, todo dia Deus ia ter com o Adão, ia conversar com ele, bater um papo com ele. Aí chega um dia daquele que Deus chega lá, que deu Adão. Ô Adão, chama o Adão. E o Adão não estava. Deus sabia onde ele estava, é Deus. Mas Deus quer ver a nossa posição. Ele chama pelo Adão. E aí o Adão está escondido. Ele diz, ô Senhor, eu vi tua voz só no jardim. Eu fiquei com medo, porque eu estou nu, eu me escondi. Eu disse, quem te fez saber que tu está nu? Tu não era assim? O que houve? Sabe o que ele respondeu? Aí Deus disse para ele assim, garanto que tu comeu daquela fruta que eu disse que não era para comer. Ele disse, não, a mulher que tu me deste, ela me deu da fruta e eu comi. Quer dizer, a culpa não é minha, a mulher que tu me deu, e a culpa até é tua, porque foi tu que me deu essa mulher. Eu dormia tranquilo aqui, não tinha problema nenhum, agora tu me arrumou uma mulher, nunca mais eu dormi tranquilo. Agora estou aqui sem a tranquilidade. Ainda é curiosa, ficou conversando com a serpente um tempo aqui. Agora trouxe aqui, estragou tudo. Olha só, queridos, assuma a culpa. Assuma a culpa. Adão não queria assumir a culpa. Assuma a culpa, queridos. Aleluia. Jesus Cristo é maravilhoso e quer nos dar vitória em todos os momentos. Mas a história do Davi, este homem que assumiu a sua culpa, olha o que ele diz. Aleluia. Davi escreve no Salmo 32, verso 3: enquanto eu me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. No versículo 5 ele diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Aleluia. 1 João, carta de João, verso 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Aleluia. Nesta manhã você tem esta oportunidade de chegar diante do Senhor. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória e da misericórdia do Senhor. Tem aquela culpa que é o pecado humano. É tão difícil, né? Viver sem nenhuma culpa. Geralmente existe alguma culpa na pessoa. Terrível isso. Por isso que o Espírito Santo trabalha conosco através da sua palavra. Tem usado os nossos pastores, nossa liderança, para trazer para nós os gigantes da culpa, gigante do ressentimento, gigante da depressão, gigante da culpa. Agora, é assim que o Espírito Santo faz, porque nos ama, para nos pôr no lugar. Ele quer nos dar felicidade, o ser humano. Quantas vezes ele é infeliz, porque esse montão de culpa está ali amontoado na mente, no coração, na alma, no interior. Mas aquele que pagou toda a culpa da humanidade, pregado na cruz do Calvário, está aqui hoje mais uma vez, através desta palavra, mirou você e
quer te salvar. Abra o coração para Ele. Entrega a vida para Ele. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Põe a tua culpa de toda que tu já ouviu aqui. E quem sabe esse pregador não conseguiu falar, revelar a culpa, mas o Espírito Santo está revelando a tua culpa, que esse pregador não contou, mas o Espírito Santo está contando. Porque Ele é Deus, Ele vê, Ele sonda, Ele sabe. Aleluia. E o ser humano não escapa do olhar do Senhor. O ser humano não escapa. Ele é Deus presente. Glória ao nome do Senhor. Peça socorro. Busca e Ele vai te restaurar. Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma conclusão desses minutos nesta palavra. O que é sentir culpa? O sentimento de culpa surge quando alguém se arrepende por alguma atitude que tomou, ou quando não aceita os seus defeitos, seus erros, fraquezas, e até mesmo a sua insignificância na condição de ser humano. Por que sentimos culpa? De acordo com psicólogos especializados no desenvolvimento humano, a sensação de culpa está intimamente ligado a sentimento de responsabilidade. A culpa é a forma que temos de reconhecer que não cumprimos nossos próprios valores e padrões. É uma oportunidade para reconhecer e corrigir erros. Agora, como se livrar do sentimento de culpa? Apenas pequena dica: observe seus pensamentos e como você reage a eles. Desenvolva maior compaixão consigo mesmo e se perdoe. Aprenda a lidar com erros e aceite que você é imperfeito. Aquela pessoa sensível que qualquer coisa ele está se culpando. Aceita que você é imperfeito. E uma outra dica: procure ajuda de um profissional especializado. Aleluia. Glória a Deus. Temos agora nossa pastora formada em psicologia. Isso vai nos ajudar muito. Aleluia. Jesus Cristo pode todas as coisas. Através do Espírito Santo. Fique de pé. Ele quer te tocar. Já está te tocando. Quer te encher da sua presença. Pastor querido, aleluia. Eu quero orar com você. Aleluia. E você vai colocar diante do Senhor alguma culpa que tem te judiado. E principalmente aquela que te afastou da presença do Senhor. O restaurador está aqui. O Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. No nome da verdade, Jesus Cristo, nós vamos orar. No nome do Deus forte, Jesus Cristo, nós vamos orar. No nome do príncipe da paz, Jesus Cristo, nós vamos orar. No nome do maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo, nós vamos orar. Aleluia. Abra o coração. Comece a orar, comece a buscar agora a presença do Senhor. Faça isso, feche os teus olhos e não deixe nada te atrapalhar. Receba o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, eu fiz o que pude na minha, aleluia, fragilidade. Mas o Senhor é o Deus forte. O Senhor tem a palavra que produz efeito. E esse coração está aqui, meu Deus,
eu peço o toque precioso da tua presença, dentro deste coração, desta alma. Ajuda esta pessoa a vencer o sentimento de culpa. Senhor pagou indo à cruz do Calvário por nós, e foi pela humanidade o grande efeito do teu sacrifício na cruz. E que essa pessoa receba unguento, óleo que vem do céu, sendo derramado na sua cabeça, nas suas emoções. Tu tens solução, Pai. Tu tens restauração. Que volte a paz, que volte a alegria, que esta pessoa saia daqui uma pessoa liberta, vencedora em Ti, Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Fortalece, renova, anima, enche da Tua graça, do Teu poder, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos a Ti, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos aplaudir o Senhor e agradeça a Ele. Fique com esta palavra. Aleluia. Medite nela. Livres, Quando eu digo para libertos, você, libertos da culpa, libertos do gigante da culpa, libertos do gigante da culpa. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, para curar o teu coração. E nesta manhã é recado de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para que você vença o gigante da culpa. Quantas pessoas aprisionadas, amarradas no passado, aprisionados no seu erro cometido lá atrás. Deus já te perdoou. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. O diabo vive te acusando, vive botando na tua mente, você vive recordando o teu passado. Te liberta em nome de Jesus, porque hoje nós vencemos o gigante da culpa. Mais um gigante, cada domingo um gigante, mas em nome de Jesus nós vamos derrubar, ainda que seja um exército de gigante. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco. O guarda de Israel é o nosso protetor, e Ele é mais forte. Na cruz do Calvário Ele pagou todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, sejamos livres desse gigante, e vamos vencendo o gigante da culpa, em nome de Jesus.